Oi, alunos, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre eletricidade. Então, nós vamos falar do comportamento do elétron, né? E aqui, quando a gente fala em eletricidade, nós entramos no conceito de circuitos elétricos. Nessa dinâmica, né, nós vamos entender primeiro, então, o que vem a ser. Vocês já estudaram o que é eletricidade, né? E agora nós vamos estudar o que é o circuito elétrico. Então, se analisarmos aqui, o circuito elétrico é um conjunto de componentes eletrônicos, ou um conjunto de componentes elétricos relacionados entre si com fio condutor. Se vocês observarem aqui nas imagens, vocês vão notar que eu tenho aqui um circuito, onde eu tenho o gerador, que é o dispositivo que mantém a tensão elétrica, né, e que acaba fazendo a produção da corrente elétrica. Nós temos os fios condutores, que são de cobre, que conduzem a energia elétrica. Nós temos a lâmpada, que está funcionando como um resistor, que é o componente que controla a passagem de corrente elétrica e a transformação de energia, certo? E aí, nós temos também aqui um interruptor, que é o que abre e fecha o circuito. No gerador, vocês vão observar que é uma bateria, certo? Onde a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Quando eu ligo, né? Então, aqui está representando o circuito, só que ele está aberto. Então, para ele funcionar, eu tenho que fechar. Preciso que vocês percebam o seguinte, que o elétron, o fluxo de elétron, ele sai do polo negativo para o polo positivo. Quando o elétron chega na lâmpada, né, ele perde energia, por isso que ele sai e vai para o polo negativo para ele carregar novamente, polo positivo para ele carregar novamente, certo? Quando eu levanto aqui a chave, né, ou o interruptor, ele para de funcionar. Aqui do lado nós temos um esquema mostrando como fazer o circuito de forma representada, certo? O que eu preciso que vocês entendam também? Que o fluxo de elétrons é do negativo para o positivo, mas a corrente elétrica gerada é oposta, né? O caminho da corrente é do positivo para o negativo, certo? Bem, quando a gente fala em circuito, né, que a gente sabe aí que é esse conjunto de componentes, para montar um circuito a gente precisa então do gerador, que neste caso aqui é a bateria, ou a pilha, ou a fonte, uma tomada, certo? Nós precisamos do resistor, que é quem vai vai controlar a passagem ou vai transformar em energia, em outro tipo de energia, certo? Nós precisamos de um interruptor e os fios. Neste caso, então, eu vou montar aqui um para vocês. Ó, eu não estou me preocupando com a cor dos fios nesse momento, porque existe um padrão, tá? Mas aqui eu vou montar um para que vocês possam verificar. Ó, primeiro eu estou colocando os fios saídos da bateria, tanto do polo positivo como do polo negativo. Agora, só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar todos os componentes através dos fios condutores, tá? Então, aqui eu tenho o gerador, eu tenho aqui o interruptor ou chave dispositivo, eu tenho o resistor e tenho os fios. Só que ainda ele não está ligado. A partir do momento que eu venho aqui e eu fecho o sistema, a lâmpada acende, certo? E aí nós podemos ver que existe a possibilidade de dois tipos de circuito. Existe o circuito em série e em paralelo. Se vocês observarem, aqui é um circuito simples, que eu só tenho o gerador, os condutores e o resistor. Agora, aqui nesse momento ele está funcionando porque eu peguei o jacaré, a gente chama essa estruturazinha de jacaré, e colocamos aqui, fechamos o circuito, está passando corrente elétrica. Lembrando que o fluxo de elétron é do negativo para o positivo, mas o sentido da corrente é oposta, é do positivo para o negativo,
Agora, quando eu falo de um circuito um circuito em série, o que a gente vai observar? Que então entra 2 resistores, certo? Neste caso, 2 lâmpadas, né? Que elas têm a função aqui de controlar a passagem de corrente elétrica. Só que em série, o que a gente observa? Que os componentes estão organizados sequencialmente e a corrente passa por todos os componentes da mesma maneira. Então, e outra coisa, se eu queimar uma lâmpada ou tirar uma lâmpada, ele não conduz mais corrente. Tá? Então, aqui eu teria o exemplo em série. Agora, o circuito paralelo, eu continuo tendo 2 lâmpadas. Porém, neste caso, o que acontece? Eu vou observar que há 2 pontos comuns para que eu consiga ter a passagem da corrente elétrica, certo? Então, a corrente que passa por um de seus componentes pode não ser a mesma que passa pelo outro componente. E nesse caso, se queimar uma das lâmpadas, como a corrente continua passando, então a outra se mantém ligada. Esse é o circuito em paralelo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.